boa noite a todos os senhores e as senhoras, amigos e amigas, colegas de governo, pessoas que vieram aí de vários municípios. Quero saudar os prefeitos, na pessoa do prefeito Sebastião Melo, grande prefeito da nossa capital. Muito obrigado, Sebastião, por ter vindo. Sei que tu tens aí inúmeros compromissos, né, mas não deixou de estar aqui conosco. E o simbolismo da tua presença aqui nos alegra muito. Muito obrigado. Também cumprimentar o deputado Zanquim, presidente do MDB, em nome dele, saudar o PSD, vários dirigentes, companheiros do PSD, amigos do PSD, também os amigos do União Brasil, os amigos do PRD Solidariedade, que formam a Federação Renovação Solidária. Quero cumprimentar todos vocês, dizer que agora todos somos a mesma coisa, não é? Aliás, não há mais distinção, exceto nas chapas proporcionais, mas no tocante à majoritária vamos estar todos juntos. E com isso espero que a gente tenha uma excelente convivência, assim como já temos atualmente, tivemos no período do governo do governador Eduardo Leite. Também cumprimentar o ex-governador José Ivo Sartori. O Sartori já foi? Saiu, mas saudar a presença dele que esteve aqui. Muito obrigado ao Sartori, né, que depois eu vou falar mais um pouquinho dele. E quero também saudar aqui o prefeito Giovanni Feltz, que está também nos ajudando muito na coordenação da campanha majoritária. Saudar o senador José Fogaça, que é nosso coordenador geral do plano de governo. Muito obrigado, Fogaça, por emprestar teu nome, teu trabalho, tua biografia, a tua reputação e a tua capacidade intelectual para coordenar esse grande projeto que estamos fazendo. Também cumprimentar os nossos painelistas aqui, o ex-secretário Aode Cunha e o ex-vice-prefeito Ricardo Gomes. Muito obrigado pela presença. Eu acho que simbolicamente eu convidei aqui um centrista, que é o Aode, e um direitista, que é o Ricardo, porque a nossa coligação é ampla mesmo e é exatamente nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Saudar os deputados também, a Patrícia e o Rafael Braga, muito obrigado pela presença, além do deputado Zanquim. E quero aqui cumprimentar o nosso grande ex-governador Germano Rigoto, pré-candidato e futuro senador da República. Muito obrigado, Rigoto, pela presença. Olha, a minha chapa dos sonhos, se o Eduardo não for candidato a presidente, que é a minha preferência, a minha torcida, né, será Rigoto e Eduardo para o Senado, tá bem? Já estou abrindo aqui para vocês o que eu acho que é o melhor aí para o Rio Grande do Sul. Bom, todos considerem-se cumprimentados aqui. Primeiro eu quero apresentar para vocês aqui, porque me incumbiram dessa tarefa. Estamos lançando hoje, na verdade, um movimento, que é o Voz do Rio Grande, e nós estamos lançando esse hot site, que tem ali o que é o movimento, tem cadastro para receber notícia, WhatsApp, eventos, enfim, toda a ferramenta tecnológica para a gente poder juntos aí montar um grande plano de governo. E a ideia aqui, na verdade, é ouvir as pessoas, ouvir os setores, ouvir, enfim, cada região do Rio Grande do Sul, para que a gente possa ter um plano de governo mais amplo possível, né? Naturalmente tenho as ideias que quero apresentar na eleição, na campanha, que carrego comigo a partir das experiências que tive como deputado estadual, secretário municipal, dirigente partidário, líder da juventude, líder estudantil, presidente da Assembleia Legislativa, líder do governo Sartori, vice-governador do estado. Mas a gente precisa ouvir as pessoas. Eu acho que temos duas orelhas e uma boca, exatamente, porque Deus já nos deu essa grande indireta, né, que é bom ouvir, em especial quando a gente faz política. Então, está aqui o site, nós já lançamos hoje, está aqui o QR Code vozesdors.com.br, está no ar já, e o QR Code aqui está à disposição aí para quem quiser entrar. Depois eu peço que o pessoal se cadastre lá para quem não está ainda cadastrado na nossa rede, poder estar ao alcance do envio de WhatsApp e assim por diante. Mas antes, aliás, logo depois eu quero já iniciar dizendo o seguinte para vocês. Eu estou muito empolgado com a eleição, muito empolgado com a campanha. Hoje esse evento aqui é o pontapé inicial dessa nossa jornada do plano de governo. É importante também fazer debates políticos, né? Não é só campanha de pedir votos, mas também política se faz, sempre digo, com o coração, para a gente poder entender as demandas das pessoas, e o coração vai ser abastecido dos ouvidos nessa oportunidade, né, com o nosso movimento, mas também se faz com a cabeça, né, para a gente poder saber o que fazer quando ganhar a eleição para governar de maneira adequada, de maneira a gerar prosperidade para o Rio Grande do Sul, para os gaúchos e gaúchas, e para isso há necessidade sim de fazer bons debates aqui sobre o plano de governo. Então,
Eu gosto de eventos rápidos, quem me conhece sabe disso, né? Nunca esperem eventos muito longos aqui, cansativos, o mais objetivos possíveis, mas que a gente possa ter oportunidades de alcançar todas as áreas da sociedade gaúcha. Hoje tivemos uma reunião enorme e muito produtiva do Plano Rio Grande, tem um conselho do Plano Rio Grande, que é o Plano da Reconstrução do Estado, qual eu presido, por determinação do governador, e esse conselho ele é exatamente isso, né? A tentativa do governo de ouvir todo mundo, representado por suas entidades, na medida em que a gente precisa estar sintonizado com as demandas da sociedade. Eu acho que o movimento Vozes do Rio Grande, que nós sim pegamos emprestado do Vozes da Cidade, que já elegeu 3 vezes o prefeito da capital, o Eduardo lá em 2018 fez o Rumos também, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, a mesma metodologia, então vai ser muito bacana, eu quero muito estar nos eventos sempre que possível, para a gente poder entender quais são as demandas e a partir daí incorporar as melhores ideias no nosso programa de governo. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, em 2015, eu era o deputado mais jovem daquela casa, naquela legislatura. E eu me lembro muito bem do que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Nós tivemos um governo, foi o governo que antecedeu o governador Sartori, o governo do PT, governo de esquerda, que acabou aumentando o gasto em bilhões de reais acima da arrecadação. E fez isso com a maior facilidade. Eles mentem dizendo que não aumentaram carga tributária. Eles não aumentaram o ICMS, mas aumentaram para poder sustentar durante aquele período todos aqueles gastos que foram criados, inúmeras taxas. Taxa para cá, taxa para lá, aumentaram taxa para todos os lados. E sacavam o dinheiro daquilo que se chama de caixa único para poder subsidiar o tesouro que estava quebrado, estava completamente sem condições de arcar com aquelas despesas contratadas. Foi assim que o Rio Grande do Sul foi levado durante aquele governo. Governo que afugentou investimentos privados, governo que tinha colocado a ideologia acima do interesse público, um governo que não governou para o Estado, não governou para os gaúchos, governou para o seu partido e para a sua ideologia. Cada um de nós aqui pode ter certeza que é muito salutar, todos somos livres para ter as nossas ideologias. Eu, por exemplo, tenho a minha. Mas a verdade é que jamais nós devemos colocar as nossas ideologias acima do interesse da vida das pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu naquele período. Eu me lembro bem, eu estava lá. Quando nós assumimos o governo, Giovanni era o secretário da Fazenda, foi um governo que teve que fazer todos os enfrentamentos que estavam guardados numa gaveta do Rio Grande do Sul há muitos anos. Os governos do MDB, os governos do PSDB, sempre tiveram responsabilidade fiscal. Eu me lembro do governo Brito, do governo Simon, do governo Rigoto, do governo Ieda e, naturalmente, foi assim no governo Sartori e no governo Eduardo. A diferença é que jamais houve um governo que gastou tanto acima da arrecadação quanto aquele que antecedeu o Sartori. Foi muito duro mudar a realidade do Rio Grande. O Rio Grande estava no chão. O Rio Grande estava sem um vintém na guaiaca, sem um centavo na guaiaca. O Rio Grande chegou num momento que não tinha dinheiro para pagar as contas básicas. Essa era a verdade. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o salário dos servidores. Não tem coisa pior para um governante que não conseguir pagar a primeira das despesas, que é a folha de pagamento. Não existe coisa pior. Alguns diziam assim, mas isso é exagero, vocês estão exagerando. Não tem masoquismo no mundo que possa sustentar para um governante que foi eleito para melhorar a vida das pessoas do seu estado, no caso do Rio Grande do Sul, que queira propositalmente exaurir os cofres públicos de tal forma que não consiga pagar nem mesmo as contas mais básicas disponíveis. Veja que os prefeitos visitavam os deputados naquela época, eu estava na Assembleia Legislativa, não para pedir investimentos, mas para pedir pagos atrasados. Os diretores de hospitais nos procuravam não para pedir uma ressonância magnética nova ou uma tomografia 0 km. Não, nos procuravam para pedir pagos atrasados. O Rio Grande do Sul estava no chão. Foi muito difícil levantar o Rio Grande do Sul. Muito difícil. Os nossos partidos aqui, todos que são representados nessa sala, e outros tantos que até para minha surpresa hoje se perfilam com os adversários, estavam juntos para poder levantar o Rio Grande do Sul. Nós começamos a fazer uma agenda de reformas, diminuição do tamanho da máquina pública, não para diminuir o Estado, porque o Estado tem que estar forte naquelas áreas onde ele não pode estar ausente, como é o caso da segurança, da saúde, da educação, do combate à pobreza, mas pode sim abrir mão de algumas tarefas para a iniciativa privada quando for cabível e for mais eficiente para tanto. Nós fizemos realmente um governo que, enfim, mexeu os aguapés aqui no Estado. Inegavelmente.
quero dar esse mérito ao governador Sartori, ao governo Sartori, assim como dou os méritos ao governador Ieda, ao governador Rigoto, ao governador Antônio Brito, ao governador Pedro Simon e a outros homens públicos gaúchos que passaram pelo Palácio Piratini ou pela Assembleia Legislativa e contribuíram de alguma forma para que o Estado pudesse ser o Rio Grande de hoje, que é, sim, uma das maiores economias do Brasil, mesmo com todas as adversidades. Ocorre que a lembrança que eu trago hoje aqui é fundamental para o movimento que nós estamos iniciando. Nós iniciamos aquela agenda lá. E depois eu quero lembrar de outro episódio, que foi a chegada do governador Eduardo Leite no Palácio Piratini, em 2019. Eu sou do MDB e nós perdemos a eleição para o Eduardo naquela eleição. E o que nós fizemos? Dissemos o seguinte: não, nós não podemos, de jeito nenhum, ir contra a agenda a qual nós defendemos. Nós começamos a apresentar para os gaúchos e gaúchas que a agenda é o caminho correto para poder desenvolver o Rio Grande do Sul, para recolocar o Rio Grande de pé. E foi assim que, como presidente da Assembleia Legislativa, junto com os meus colegas parlamentares da época, nós prosseguimos fazendo as coisas que achávamos que devíamos fazer e que fizeram no decorrer daquele governo que a gente recolocasse as contas em dia. Colocar as contas em dias foi um passo fundamental para que a gente colocasse o Rio Grande do Sul de pé. Os nossos adversários agora lançam dois movimentos. A esquerda dizem: levanta Rio Grande. O Rio Grande não está mais deitado. E a direita dizem: acorda Rio Grande. O Rio Grande não está mais dormindo. O Rio Grande não está nem deitado, nem dormindo. O Rio Grande conseguiu reorganizar suas contas. O Rio Grande conseguiu retomar a capacidade de investimento. O Rio Grande conseguiu fazer com que as pessoas tivessem uma vida melhor, mesmo que ainda a vida possa e deve melhorar cada vez mais, naturalmente. Eu estou aqui hoje como vice-governador do Estado, depois de ter passado na Assembleia Legislativa como líder do Sartori, presidente da Assembleia no primeiro governo do Eduardo e atualmente junto com ele liderando o governo do Rio Grande do Sul, me apresentando como a evolução desse projeto. Não é uma continuidade meramente. Nós não temos que continuar fazendo as mesmas coisas. Nem mesmo na nossa vida a gente tem que fazer isso. Muitas vezes temos que melhorar, aprimorar, corrigir rumos, evoluir enquanto ser humano, enquanto chefe de família, enquanto filho, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, enquanto marido, enquanto esposa. Não é verdade? Enquanto governantes, mais ainda. Nós estamos aqui exatamente para melhorar as coisas, para fazer ainda mais. Agora, eu quero fazer o debate eleitoral sobre o que fizemos. Fiz no debate da FAMURS e vou fazer amanhã no debate da FEComércio. E vou fazer em todos os debates que me convidarem, porque quero ir em todos. Porque quero sim debater com os meus adversários e adversárias no sentido de mostrar aos gaúchos que o que nós fizemos não foi pouca coisa. Nós fizemos isso juntos e nós representamos esse legado. Quem representa esse legado, que corrigiu os rumos, levantou o Rio Grande, arrumou as contas, melhorou a vida dos gaúchos e das gaúchas, fomos nós. E nós vamos mostrar isso à população do Rio Grande. Hoje, o Estado tem índices muito melhores na segurança pública. O que nós fizemos na segurança pública é uma coisa impressionante. Realmente, todos os indicadores praticamente caem. Homicídios dolosos, latrocínio, roubo de carga, abigeato, furto, roubo ao comércio, roubo a veículo e assim por diante. Mas ainda falta. Eu não estou satisfeito. Eu acho que nós temos condições de melhorar ainda mais. Por exemplo, eu quero combater os feminicídios. Nós lançamos agora um plano estadual no sentido de proteger as mulheres do Estado, de combater o feminicídio, porque não se admite em pleno século XXI, em 2026, ainda termos homens machistas e violentos que praticam violência doméstica contra as mulheres, muitas vezes levando inclusive elas à morte. Eu não admito isso enquanto gaúcho, enquanto vice-governador, aquele que quer ser o próximo governador do Rio Grande do Sul. Nós vamos para cima deles, vamos melhorar ainda mais os índices de segurança pública, vamos evoluir tudo aquilo que nós já fizemos na área da segurança. Posso falar da área da saúde, que nós pagamos o que devíamos, colocamos tudo em dia e investimos mais de R$1 bilhão em equipamentos, leitos de UTI, UTI pediátrica, serviços novos como Tia Cole, que cuida dos autistas, serviços novos como Saúde 60+, que cuida dos idosos, como Ser Mulher, que cuida das mulheres e assim por diante. Mas ainda eu sei que tem filas das pessoas esperando cirurgias. Pois bem, lançamos agora o SUS Gaúcho, que vai colocar R$1 bilhão a mais
durante este governo ainda, até o final do ano, já colocou 300 milhões ano passado, vai colocar mais 700 milhões esse ano. Nós já diminuímos a fila de ortopedia de joelho, diminuímos a fila de oftalmologia, vamos diminuir a fila de cirurgia geral, de otorrinolaringologia e de outras áreas. Eu não estou satisfeito. Eu acho que nós temos que zerar as filas. Nos próximos 4 anos, nós vamos zerar as filas na saúde de cirurgias. Não quero mais ver nenhum gaúcho ou gaúcha esperando meses ou até mais do que isso para fazer uma cirurgia eletiva no seu joelho, no seu cotovelo, no seu olho, seja onde for, porque isso não é digno para as pessoas e nós estamos no caminho rumo a esse objetivo de zerar as filas na área de cirurgias no Rio Grande do Sul. E está certo o prefeito Melo, nós temos sim que fortalecer a questão da saúde na Grande Porto Alegre, meu amigo Marco Alpo. Nós precisamos fortalecer e qualificar a saúde aqui na Grande Porto Alegre, que está exatamente pressionada de muitos pacientes, muitos deles inclusive de fora dessa região, vindo do interior do estado. Estamos caminhando para isso, vamos evoluir o processo da saúde pública no Rio Grande do Sul. Também é verdade que na educação nós temos uma grande revolução. A educação demora para aparecer os resultados, mas cá para nós. Nós estamos fazendo obras em 1.200 escolas, R$1 bilhão investidos. As escolas do Rio Grande do Sul muitas vezes estavam completamente depredadas, depreciadas e até mesmo interditadas. Chegou-se ao ponto de muitas delas acabarem com esse triste fim. Aliás, quero dizer para vocês que sei que nós temos 1.200 escolas em obras, mas nós temos 2.300 escolas no Rio Grande do Sul. Então, falta muita coisa para fazer obra, falta ainda. Não fiquemos satisfeitos com os belíssimos resultados que já atingimos na parte estrutural das escolas. Nós temos ainda muito que avançar, muito que evoluir e iremos fazer exatamente isso no próximo governo, fazendo com que todas as escolas do Rio Grande do Sul possam ter uma qualidade estrutural para bem receber os alunos, com salas climatizadas, com escolas com bibliotecas, com bons refeitórios, com bons ginásios de esportes, para poder oferecer uma boa educação para todos. Eu poderia falar ainda mais educação, 14º salário, uniforme escolar e assim por diante para todos os estudantes da rede estadual. Poderia falar da queda da evasão escolar através do Todo Jovem na Escola, do Pé no Futuro, Dani, que está dando sapato e tênis num voucher de R$150 para o estudante de baixa renda, mas eu prefiro falar do futuro. Eu quero que a educação do Rio Grande do Sul seja considerada uma das melhores do Brasil, porque como a Ode falou e o Ricardo subscreveu, nós precisamos melhorar cada vez mais a qualidade do nosso capital humano, que começa lá na primeira infância e vai até o ensino médio, indo ao ensino superior. Contem comigo para isso, porque isso tem que ser uma das grandes prioridades do nosso plano de governo. E também quero dizer para vocês que a infraestrutura melhorou muito no Rio Grande, muito no Rio Grande. Nós tínhamos uma média de investimentos do DAER de R$150 milhões por ano. 150 milhões de reais. Pessoal, eu sou do município de Tramandaí, que tem em torno de 60 mil habitantes, segundo o IBGE. Tramandaí tem 380 milhões de reais por ano de orçamento. Mais do que o dobro do que o DAER tinha até pouquíssimo tempo atrás, para cuidar de 11.500 quilômetros de rodovias, 7 mil pavimentadas e 4.500 não pavimentadas. Era ridículo. Então, naturalmente, nós avançamos muito na infraestrutura, mas eu sei que ainda tem muito que avançar. Se é verdade que vamos concluir, ou vamos iniciar pelo menos todas as obras de municípios sem acessos asfálticos, eu sei que já tem município pedindo a ligação com outro município vizinho, sei que tem município pedindo obras estratégicas de ligação regionais, entre regiões do Rio Grande do Sul, que vão ajudar a escoar a produção e melhorar a mobilidade das pessoas nas nossas rodovias. Exatamente nesse sentido que nós temos que trabalhar, e isso que vai significar a evolução do nosso projeto. Capital humano, responsabilidade fiscal, liberdade econômica, para a gente ter mais empreendedorismo, mais pessoas incluídas no mercado de trabalho, mais pessoas empreendendo, formalizadas com as suas respectivas empresas e negócios, e também resiliência climática. Resiliência climática que não se resume apenas no enfrentamento das cheias. Hoje estávamos lá no Plano Rio Grande vendo uma grande quantidade de obras, são em torno de 20 bilhões de reais investidos no Plano Rio Grande, sendo que muitos desses recursos investidos em obras de contenção de cheia, drenagem urbana, casa de bombeamento, projetos complexos de engenharia que vão transpassar governos, que não podem ter solução de continuidade, ou seja, serem interrompidos a partir da vontade ou má vontade, digamos assim, de eventual governador eleito nas urnas deste ano. Nós precisamos acelerar esse processo.
Mas a verdade também é que para ter resiliência climática, o Rio Grande precisa cuidar dos períodos de muita chuva, bem como também precisa cuidar dos períodos de ausência de chuva. E é aí que entra a questão da irrigação. A irrigação é fundamental, fundamental. Não só a irrigação do ponto de vista de colocar pivô, de reservar água, mas também de melhorar a qualidade do nosso solo do ponto de vista físico e químico, para que a gente possa ter melhores condições de suportar as futuras secas que virão. Portanto, nós temos os nossos 4 eixos. Nós temos partidos políticos que participaram de uma história que levantou o Rio Grande. São inúmeras lutas que eu poderia me lembrar aqui e que certamente vocês podem estar recordando agora nas suas memórias, de enfrentamentos que fizemos, de vitórias que conquistamos, de lutas que travamos para poder colocar o Rio Grande de pé. O legado que nos trouxe até aqui, a capacidade de governar e principalmente a vontade de fazer um futuro melhor a partir de um projeto que tenha qualidade, que pare de pé, que não seja demagogo, que não seja o que o meu adversário à esquerda vai apresentar, que é um projeto que aumenta os gastos, que afugenta investimentos privados, ou até mesmo o que o meu adversário à direita quer apresentar, que ainda não apresentou, e eu espero que um dia ele apresente, porque ali é mais ou menos parecido com uma grande tosa de porco, né? Muito grito para pouca lã. E a eleição não é para influencer, é para governador do estado. Governador do estado. Então, pessoal, fica aqui o meu convite, a minha convocação, o meu chamamento. Esse negócio de pesquisas, o Ricardo falou bem. Olha, a pesquisa, ano passado, eles estavam lá, pois é, o Gabriel tem tanto por cento. Chegou no início do ano, tem tanto por cento. Começou o debate, já estamos em 2 dígitos. E a coisa vai ser assim, eles que se preparem, nós estamos chegando, vamos crescer, nós gostamos mesmo de vir lá de baixo, não tem nenhum problema, aqui no Rio Grande é assim mesmo, nós vamos crescendo, 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 vamos chegar no segundo turno e vamos ganhar essa eleição. Venham junto comigo, está inaugurado aqui o movimento Vozes do Rio Grande. Muito obrigado.